Olha, agora funcionou. Vamos embora. Então, vamos voltar para a tela. Pronto, então a gente estava tentando entender o que é biofísica, né? Então, o que é que isso tem a ver com biologia, com ciências da saúde, com a área de vida, né? Com a área de estudos de fenômenos físicos, psicológicos, qualquer coisa que tenha a ver com o ser vivo. O que é que isso tem a ver, tá? Então, a gente vai ver aí que a biofísica estuda os seres vivos, todos eles, pela visão da física, usando essas questões de grandezas, né? Matéria, energia, espaço, tempo e todas as derivadas, volume, velocidade, massa, tudo aquilo que a gente tem aí para explicar, a física explica todos os fenômenos do universo, incluindo os seres vivos que estão dentro do universo. Então, a área da biofísica é uma interseção, né? É uma área intermediária entre física e a parte de biologia, que estuda todos os seres vivos visando, né, olhando pelos olhos da física, explicando os fenômenos biológicos de forma física, usando esses conceitos de matéria, energia, espaço, tempo e todas as grandezas derivadas deles, certo? Então, isso basicamente é a biofísica. Então, os seres vivos, eles fazem parte do universo, são compostos de matéria e utilizam e produzem energia, ocupam espaço. Então, eles fazem parte dessa dimensão do tempo, eles fazem parte desse universo. Da mesma forma como a física, as leis da física explicam o universo, vai explicar também os seres vivos, né? Então, a gente já viu exemplos, né? Que eu dei o exemplo da pressão sanguínea, como a gente tem esse conceito de pressão sanguínea, né? O que é pressão sanguínea? Tá? Pressão é um conceito de física, certo? E o sangue é um fluido biológico, né? Então, quando a gente vai falar aí, ele tem uma velocidade, né? Ele vai correr por dentro das nossas artérias e veias, dentro dos nossos vasos, a uma certa velocidade, tá? Além disso, ele vai ter aceleração. O nosso músculo do coração, o músculo cardíaco, ele bombeia o sangue. Então, o sangue vai de uma velocidade zero a uma determinada velocidade através de uma aceleração. A função do coração é acelerar o sangue, empurrar, botar ele para frente, né? E a aceleração é calculada com base na alteração, né, na variação da velocidade por tempo, certo? E aí a gente tem, para acelerar o sangue, que usar uma força, certo? O coração, a gente pode medir a força dele, a força muscular do coração, por exemplo, né? O coração, ele vai vai ser calculado com base numa massa e em qual aceleração a gente consegue dar a essa massa. E isso vai ser calculada a força do coração. Com base nisso, a gente chega no conceito de pressão. Pressão é a força que uma determinada algum corpo faz em cima de uma determinada área, né? Nesse caso, o corpo é o sangue e a área vai ser o vaso, a parede do vaso, tá? Então, o coração bombeia, empurra o sangue através das veias e artérias, né? E ele gera uma aceleração e essa força que ele coloca para acelerar o sangue, ele está colocando, empurrando aí, e o sangue espalha essa força para todas as paredes dos vasos. Então, como é que a gente calcula essa pressão? A gente vai calcular essa força que foi empurrado aí o sangue e a área que a gente vai estar aplicando essa força, que seria a área do vaso, né? A parede do vaso toda, certo? Então, a gente vai calcular a pressão sanguínea, né? E o conceito de pressão sanguínea, do ponto de vista de física, é a força que o sangue exerce sobre a parede dos vasos, certo? Isso é pressão sanguínea, tá? Então, com base nessa aula, eu pedi que vocês fizessem uma atividade para exercitar esses conceitos de aplicar essas grandezas derivadas e não derivadas, as grandezas físicas, para explicar fenômenos biológicos, qualquer um, certo?
Então, eu pedi para que vocês lessem o primeiro capítulo de Ibrahim, que também é um livro que está lá na nossa Google Classroom. E aí eu pedi para que vocês fossem... Ele dá várias grandezas, ele vai explicando lá volume, densidade, velocidade, aceleração. Ele vai explicando várias dessas grandezas e vai dando exemplos biológicos. Eu queria que vocês pegassem essas grandezas que ele explica e dessem novos exemplos, usassem essas grandezas para explicar outros fenômenos biológicos que não são os que ele explica lá no livro, para vocês exercitarem, fazer o exercício, vamos dizer assim, de olhar a biologia com os olhos da física, que é o que a biofísica faz, né? E entender como funciona e depois explicar a importância para a sua área de formação, né? Porque a gente sabe que aqui a gente tem diversos tipos de profissionais. A gente tem enfermeiro, tem biomédico, tem biólogo, e essas pessoas vão atuar em áreas diferentes da saúde. Então, é importante que vocês entendam para que serve a biofísica para a sua área, né? A biofísica é extremamente importante, vai explicar diversos conceitos que são básicos para entender os fenômenos fisiológicos, para entender como funciona o corpo, né? E, no caso, biologia, como funcionam todos os corpos, né? Os seres vivos todos, tá? Então, é importante que vocês apliquem isso na vida profissional de vocês, entender como funciona, qual a importância, certo? Esse foi o primeiro exercício de vocês, tá? Deixa eu mudar aqui para outro slide. Isso foi a primeira aula da gente, né? Na segunda aula, a gente viu conceitos de termodinâmica, certo? Só um momento que eu estou abrindo o slide, tá? Pronto. Nessa segunda aula, a gente falou, ainda naquele primeiro encontro da gente, a gente falou um pouquinho sobre termodinâmica, que é o primeiro assunto propriamente dito, né? Saindo da introdução e entrando realmente nos assuntos, tá? Então, eu expliquei para vocês que o conceito de termodinâmica, né, ele tem a ver com processo de transferência de calor, transferência de energia, e abrange qualquer mudança que ocorre no universo, não só mudanças de calor, né? Então, a gente falou que o nome termo tem a ver com calor, lógico, tem a ver com temperatura, mas isso é uma questão mais histórica, né? Antigamente foi usado mais para estudar as modificações de temperatura. Depois observou que as leis que eles conseguiram explicar os fenômenos de mudança de temperatura se aplicavam para todas as transformações de energia em geral, né? Então, a força, movimento, então seria basicamente todas as questões de transformação de energia. Tudo que tivesse de transformar energia em outra coisa, uma energia em outra, um tipo de energia em outro, isso seria o estudo da termodinâmica, né? Então, inicialmente, ela vai trabalhar conversão entre calor e trabalho, né? Lembrando que os conceitos de energia e trabalho, né, é bom vocês revisarem, tá? O que é energia e o que é trabalho, né? A energia é toda a força, né? Toda coisa que consegue realizar trabalho, né? Então, trabalho seria a transformação de energia em alguma função, né, do movimento. Então, seria importante que vocês entendessem esses conceitos de energia e trabalho. De acordo com as questões que ele varia, né? As transformações de energia, elas variam de acordo com o quê? Volume, pressão, área, comprimento, temperatura. Então, tudo isso influencia nessas transformações de energia, né? Aí eu falei com vocês que dentro de física, toda vez que a gente usar a palavra sistema, a gente está falando de uma área definida do espaço. Pode ser qualquer coisa, tá? Os sistemas podem ser um pote, pode ser um pistão, pode ser um negócio de oxigênio, um cilindro, ou pode ser uma célula, pode ser um corpo, pode ser um órgão, pode ser qualquer porção definida do espaço, tá? Então, sistema para física é uma porção definida de espaço, seja qual for, certo? E eles podem ser abertos, quando eles trocam energia com o ambiente, ou fechados, quando eles não trocam energia com o ambiente, tá? Então, a gente falou das energias do sistema. Um sistema, ele vai ter vários tipos de energia, né? A gente não está falando de transformação de energia,
Então, a gente precisa saber que o sistema vai ter tipos de energia. A energia potencial, por exemplo, potencial química, que tem a ver com a energia da matéria, né? Lembra que a gente falou que a matéria ela tem graus de agitação, né? As moléculas da matéria, lá, os átomos, eles estão agitados. Ele tem uma energia ali dentro, uma energia potencial química. Por exemplo, se a gente falar em alimento, um pão, ele tem uma determinada quantidade de energia química que eu posso usar, né? O meu corpo pode usar aquela energia que está ali, química. Outro tipo de exemplo, a gente tem uma madeira, né? Se eu posso transformar a energia química que tem ali liberada em calor se eu tacar fogo nela, certo? Então, a energia interna, uma energia potencial química, tá? E a energia cinética, que é a energia de movimento do calor interno. A gente está falando, essas são energias internas do corpo, tá? Imagine aí um sistema, no caso, por exemplo, um pedaço de madeira, pode ser uma célula, ela vai ter uma energia cinética interna. Aquela energia potencial, que é a energia das moléculas. As moléculas estão ali se ligando e tal, tem as ligações, a gente pode usar essa energia. E a gente tem a energia do calor, que é o calor que tem ali, a temperatura que está aquele corpo, né? Ele tem um calor ali, isso é uma forma de energia. Então, a gente tem, né, a energia da matéria, que é o grau de agitação, né? O calor é o grau de agitação dessas moléculas, né? Normalmente, a gente já falou aqui também sobre o estado da matéria, então a gente tem líquido, gasoso e sólido, que tem a ver com o grau de agitação dessas moléculas, né? Então, água no estado sólido, água no estado líquido e água no estado gasoso continua sendo H2O. É tudo H2O. Mas o grau de agitação dessas moléculas muda, e aí a forma como ela se apresenta para a gente muda, né? E fora, a gente vai ter a energia de fora desse corpo, né? A gente tem essas energias que estão dentro do corpo e a gente tem as energias que estão fora do corpo, né? Que estão agindo com esse corpo. Então, as energias externas. A gente tem a energia potencial, que tem a ver com altura e campo de gravidade, né? Se você está no alto de uma montanha, você tem lá uma altura que você está e você tem uma energia potencial, que você está sendo puxado pela gravidade, né? Então, se você se soltar daqui, você movimento e vai né, essa transformação dessa energia potencial em movimento mostra que tinha uma energia que a gente chama de energia potencial, né? Que é a altura. Somente por estar alto, você tem uma energia que a gente chama de potencial. Tá? Uma energia cinética, né, que é em movimento. Então, por exemplo, se você está aqui em movimento, você tem uma energia de deslocamento, energia que a gente chama cinética, tá? Isso é energia externa. Todas essas são as energias do sistema, certo? Então, aqui tem mostrando exatamente as propriedades que vão estar dependendo aí, variando essas energias. Então, a gente tem pressão, temperatura, voltagem, viscosidade, e as propriedades extensivas que não dependem da massa, volume, quantidade de matéria, densidade, quantidade de energia, etc. Tá? E aí a gente chega nas leis, as leis da termodinâmica vão explicar como funciona essas transformações. Veja, é uma revisão, né? Eu não estou dando aula, tá? Eu estou revendo o que a gente já viu. Fica difícil ir mais devagar, porque eu vou cobrir todos os conteúdos que a gente já viu, senão a gente vai ficar aqui 5, 6 horas, e não dá, tá? Então, eu estou indo rápido porque tudo isso a gente já viu, eu estou só revendo, tá? Então, as leis da termodinâmica, elas vão explicar as nossas transformações de energia, certo? Como funcionam essas transformações de energia. Tá? Então, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte: a energia do universo é constante, ela não se altera, certo? Então, a energia não pode ser criada, ela não pode ser destruída, ela vai ser transformada. O nosso universo, ele é um único sistema físico realmente fechado, que não vai trocar energia, tá? Então, toda a energia daqui de dentro desse universo, ela existe numa determinada quantidade e ela não se altera. Ela não pode ser criada, a gente não consegue criar energia do nada, e nem a gente consegue destruir energia. A gente só consegue transformar um tipo de energia em outro, tá? Então, só dá para fazer isso. A primeira lei diz: quando flui calor de um sistema para fora do sistema, o sistema ganha ou perde uma quantidade de energia exatamente igual à quantidade de calor que foi transferida, certo? Então, essa transformação de energia, ela tem que ser proporcional. A quantidade de energia que é transformada
de uma coisa para outra, de um tipo de energia para outro, ela tem que ser proporcional, porque não tem como a gente sumir com a energia, nem tem como criar energia do nada. Essa é a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a quantidade de energia e a quantidade de trabalho, né, o quanto foi transformada, usada dessa energia, ela tem que ser igual a zero, né? Se eu tirar a quantidade de energia que eu tinha para a quantidade de trabalho que eu produzi, é exatamente zero, tá? O quanto eu usei foi o quanto eu gastei. Não tem como criar, tá? Não tem como... Imagina assim, dinheiro, tá? Imagina dinheiro. Vocês têm 10 reais. O quanto vocês transformarem esse dinheiro em produto, em coisa que vocês compraram, é diretamente proporcional. Não tem como você pegar 10 reais e comprar uma casa, não vai aparecer do nada, certo? E nem tem como você pegar 10 reais e comprar um bombom de 50 centavos, porque o dinheiro não some, ele tem que sobrar, certo? Se você comprou alguma coisa de 50 centavos, cadê o resto? O resto foi transformado em outra coisa, ele tem que estar aqui, tá? Então, aquilo que você tem e aquilo que você gasta tem que ser exatamente se eu subtrair o que eu gastei do que eu tinha, tem que ser igual a zero, tá? Então, a proporção é sempre a mesma. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo clássico de transformações da energia. Tem diversas transformações acontecendo nessa imagem. A imagem aqui ilustra um processo de geração de energia através de uma hidrelétrica, né, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma queda d'água, a gente teria aqui uma represa, por exemplo, que ia liberando água e fazendo uma turbina rodar, né? Essa turbina roda, faz girar um motor, esse motor gera energia, né? Esse transformador gera energia através desse movimento, energia elétrica que corre pelo circuito elétrico e vai alimentar aí diversas máquinas elétricas aqui, né? Que vão estar ligadas a esse circuito, tá? Então, assim que funciona uma hidrelétrica, por exemplo, certo? Então, aqui eu tenho uma queda d'água. Lembra que eu tenho energia potencial somente porque ele estava alto? Porque a água estava acumulada em um local alto, significa que ela tem uma energia potencial. Então, aquela água, quando entra em movimento, ela transforma essa energia potencial em uma energia cinética, tá? Alguém quer falar? Tá com o microfone ligado? Bom, eu vou desligar os microfones de vocês, para não ter esse problema. Então, aqui a gente está vendo exatamente essa transformação, né? A lei da termodinâmica não fala de transformação de energia, então eu transformei a energia potencial, que tem a ver com a altura, com a energia cinética, que é a energia de movimento, tá? Depois, essa energia do movimento, ela vai ser transformada em energia, em trabalho, né? Mecânica, tá? Então, essa transformação em trabalho, que fez essa roda girar, ela é transformada, né? Transformada energia cinética em trabalho. Esse trabalho ele vai ser transformado aqui dentro dessa turbina em energia elétrica. E essa energia elétrica ela vai ser transformada na nossa casa o tempo inteiro. A gente usa energia elétrica para transformar, por exemplo, em energia térmica, por exemplo, num forno elétrico. A gente pode transformar em trabalho, transformando essa energia térmica em movimento, com as hélices de um ventilador, por exemplo. A gente vai estar transformando energia elétrica em energia luminosa, em luz, através da transformação por uma lâmpada, que muda a energia elétrica para a energia luminosa. Então, vocês vejam, tudo isso é transformação. A gente está o tempo todo transformando uma energia em outra. A energia não se perde, ela só se transforma, tá? Então, vocês observam aqui que está sempre falando aqui térmica, 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 né? Toda vez que tem uma transformação de uma energia em outra ou energia em trabalho, vocês estão vendo que existe transformação de parte dessa energia em energia térmica, né? Então, o nome termodinâmico continua termodinâmico justamente por isso. Toda vez que a gente tem transformações de energia, parte da energia vai ser transformada em calor. Toda transformação de energia acompanha a produção de calor, certo? Toda vez que você transformar uma porção de energia em outra, a gente vai ter transformação de alguma parte dessa energia em calor. É como se eu falasse para vocês, você recebe 100 reais de salário
e você pode gastar apenas 80, porque 20 o leão come, né? O imposto vai pegar, certo? Então, uma parte desse dinheiro que você recebe, você não consegue gastar. Não dá para gastar, certo? Por quê? A gente vai sempre ter perda dessa energia na forma de calor. Por isso, toda vez que a gente tem uma transformação de energia, vamos dizer que a gente tem isso daqui de energia, aí ela vai ser transformada em isso daqui de trabalho, e uma parte que faltou, exatamente essa partezinha que faltou aqui, ela vai ser transformada em calor, certo? Então, uma parte vira calor e uma parte vira trabalho. Então, sempre que tiver transformação, vai ter perda na forma de calor, tá? Então, o calor está o tempo todo aí, a gente vê isso nos nossos corpos também, né? Então, esses são os estados termodinâmicos. Então, se a gente tiver a pressão constante e as outras coisas variando, como temperatura e volume, aí a gente tem uma transformação que a gente chama isobárica. Isso é só termo, tá? É só o nome que se dá a esse tipo de transformação. Se a e as outras coisas estiverem variando, ela é uma transformação considerada isocórica. Se a transformação for a temperatura que está estável e as outras coisas estão variando, então ela é chamada uma transformação isotérmica. De alguma forma, essas três questões elas vão interferir muito nessas transformações. Ou a temperatura, ou a pressão, ou o volume, ele tem que variar. Né? Toda vez que tiver transformação, acontece aí uma variação de alguma delas, né? Ou de volume, ou de pressão, ou de temperatura. Certo? E a gente chega à ideia de energia interna de um corpo, que é a função do estado de um corpo, certo? Então, a diferença de quantidade de calor do trabalho é a energia interna do sistema. A quantidade é a diferença. Lembra o que eu falei aqui? Eu tenho aquela quantidade de energia que foi transformada em trabalho e aquela quantidade de energia que foi transformada em calor. A diferença disso daqui é que a gente chama a energia interna. É o quanto que eu tenho de energia em um sistema que eu consigo usar na forma de trabalho, certo? Então, eu tenho aqui essa energia todinha dentro do meu corpo. Só que nem toda essa energia eu consigo usar, porque uma parte dela vai ser sempre perdida na forma de calor, lembra? Então, essa outra parte que eu consigo transformar em trabalho é essa diferença daqui é a verdade da nossa energia que eu realmente tenho, a energia interna, certo? Então, a energia interna é a diferença da quantidade de calor e da quantidade de trabalho. É tipo cadeia alimentar, que a energia vai se perdendo ao decorrer dos níveis? Verdade, certo? Então, da mesma forma como a energia, eu estou falando para vocês aqui, que dentro de uma transformação em cadeia, né? Uma transformação seguida de outra, de outra, de outra, vai ter perda cada vez que a gente muda de nível, da mesma forma acontece, por exemplo, na cadeia alimentar, né? Então, se eu tenho aqui uma energia do produtor, né? Veio a energia do sol, é o máximo de energia que eu tenho. A planta ela não consegue aproveitar tudo, ela já vai perder parte dessa energia. O consumidor, né, aquele herbívoro que come a planta, ele já também não consegue usar toda aquela energia. Parte ele usa na forma de calor. E aí isso vai se perdendo, se perdendo, se perdendo. Então, cada vez que você vai tendo uma transformação de calor, né, ou transformação de energia, essa energia vai caindo de um nível para outro, sempre há perda, certo? Então, no final das contas, a gente comer um vegetal, a quantidade de energia que tem ali é maior que a gente comer, por exemplo, uma carne, né? A quantidade de energia é menor, certo? Então, aí está o gráficozinho, né? A variação de calor, a quantidade de energia e menos a quantidade de trabalho vai ser a variação da quantidade de energia interna desse corpo, certo? Então, a gente chega aí à lei de Joule. Joule, ou Joule, dependendo de como você quiser falar, e era um cientista que estudava essas transformações, principalmente de energia elétrica. Tá, vou falar mais alto. Tem a ver com essas transformações, né? A lei de Joule, ou Joule, ele estudava transformações de energia elétrica em energia de calor, certo? Então,
de preferência, era bom que vocês usassem fone, porque fica melhor. Mas se vocês não tiverem como, eu vou tentar falar mais alto. Então, o que é que ele falava? Ele expressa uma relação direta entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um determinado condutor. Ele percebeu que a proporção entre a quantidade de energia, né, elétrica que corria em um condutor e a quantidade de calor era proporcional. Ele está dizendo a mesma coisa que a gente já falou, né? Então, quando a corrente elétrica atravessa um material condutor, há uma produção de calor, sempre, né? Se você pegar num fio elétrico que estava conduzindo a eletricidade, ele, depois de você desligar, ele continua quente, né? Ele estava produzindo calor para conseguir passar essa transformação, essa passagem aí dessa energia. Então, para transferir energia, tem que ter perda de calor, isso é uma questão natural. Ele falava isso, certo? Então, é uma função do Estado, certo? Então, esse nomezinho, né, essa questão, a gente chama de entalpia, que é a entalpia do sistema é representada por H, um H maiúsculo, que quer justamente essa variação da energia do sistema. A variação da energia do sistema é a entalpia, certo? Vejam, a maioria eu acredito que está escutando, né? Questões técnicas de cada pessoa eu não tenho como resolver. Eu espero que volte a funcionar aí contigo, tá? Ótimo. É porque realmente varia com a internet de cada um, varia com o computador, varia com o celular. Eu não tenho como estar controlando todos os aparelhos de todo mundo, certo? Então, vamos lá. Esse conceito é bem importante, tá? Que é o conceito de energia interna e entalpia. Então, se liguem nesse conceito de entalpia, certo? Então, metabolismo, né? Foi uma das questões aí que a gente colocou para vocês responderem. O metabolismo é uma forma de transformar energia, né? A pessoa, fulano tem metabolismo acelerado, fulano tem metabolismo lento. O que é que isso quer dizer, né? Quer dizer que aquela pessoa, ela transforma energia com uma taxa de eficiência diferente, certo? Então, os processos metabólicos, que são aqueles processos de transformação de energia, eles são necessários à vida. Todos os seres vivos, isso é uma característica até para a gente determinar o que é um ser vivo. É aquele que consegue fazer metabolismo, né? Isso é uma das características. Então, os seres vivos, da bactéria, do fungo, da planta, até a gente tem essa capacidade de transformar a matéria, transformar a energia. Então, essas transformações a gente chama de metabolismo, certo? Então, o metabolismo ele é necessário à vida. Então, todas as células produzem metabolismo, né? Constantemente, a energia química, né? Por exemplo, a energia daquelas substâncias que a gente usa para se alimentar, ela é transformada em vários tipos de energia para manter o corpo funcionando. Isso é o metabolismo. Então, a gente precisa de algum alimento, né? No caso da planta, por exemplo, a gente pode modificar esse nome alimento para luz solar, né? A gente precisa de energia, tá? Energia que entra no caso da planta é luz. No caso da gente, é alimento, é energia química, certo? Então, a gente transforma essa energia em outras energias, de diversos tipos, né? A gente tem, por exemplo, a energia que é gasta para a gente fazer um impulso nervoso, as energias que são necessárias para a gente fazer uma contração muscular, a energia que é necessária para fazer qualquer questão da vida, para manter a vida. Então, essas transformações, elas acontecem necessariamente dessa maneira. Eu vou modificar uma transformação de energia interna daquele alimento. Então, aquilo que a gente chama de catabolismo, que é quebra, né? É uma parte do metabolismo, é usar a energia interna que está ali no alimento. Então, o alimento fornece uma determinada quantidade de energia, e a gente usa essa energia para outras coisas, tá? Então, a gente usa essa energia para a gente se movimentar, a gente usa essa energia para pensar, a gente usa essa energia para respirar, a gente usa essa energia para tudo, tá? A gente transforma ela em outras energias, certo? Então, tenha cuidado para não ligar o microfone de vocês.
certo? Então, a gente vai transformar essa energia, uma parte dela em energia mecânica, em trabalho, né? Transformar em energia de outra maneira. E uma parte dela a gente perde na forma de calor, a gente produz calor, certo? Todos os seres vivos, eles vão produzir um pouco de calor. Por quê? Porque eles estão transformando um tipo de energia em outra. Seja como for, a gente vai perder calor, a gente gera calor, certo? E a gente chega na segunda lei da termodinâmica. Define a vida usando o conceito de entropia e entalpia. Certo, eu vou falar já já. Então, essa ideia de lei da termodinâmica, certo? A segunda lei da termodinâmica, a primeira a gente falou, a energia do universo só tem uma, né? É aquela que tem ali, é o que a gente consegue usar. A gente usa ele transformando, a gente não consegue criar, nem consegue destruir. A segunda lei da termodinâmica, ela vai explicar como funcionam essas transformações. Então, por exemplo, como deve ser a transferência de energia, essa transformação de energia, como é que ela acontece. Então, ela vai sempre se deslocar espontaneamente de níveis altos para níveis baixos, né? Sempre de alturas altas para baixas. Isso é uma das formas de sempre vai acontecer dessa maneira. A matéria e a energia, ela vai se dispersar de onde tem mais para onde tem menos, naturalmente. Então, isso aqui é, inclusive, um conceito de difusão, né? A substância, ela vai se dispersar de onde tem mais para onde tem menos, né? Imagine aí vocês colocando gotinha de adoçante num café, você joga a gotinha de adoçante, o adoçante ele não vai ficar paradinho ali onde ele está. Aos poucos ele vai se espalhando por todo o café. Ele ocupa naturalmente o café todo, né? Então, isso é o conceito de difusão. A matéria e a energia, ela tem uma tendência a sair de onde tem mais para onde tem menos, certo? E é possível transformar, né, transferir energia de um nível mais alto para um nível mais baixo, né? É possível fazer o caminho oposto. É possível eu colocar essa matéria, essa energia, de onde tem menos para onde tem mais, ou de onde tem de baixo para cima. Mas eu preciso realizar trabalho. Toda vez que eu quiser fazer uma transformação, né, modificar de baixo para cima ou de menos para mais, eu preciso realizar trabalho, eu preciso gastar energia para realizar isso, certo? Então, é preciso que isso funcione dessa maneira, eu preciso gastar energia para fazer esse tipo de transformação, certo? Então, a segunda lei da termodinâmica diz que todo sistema que realiza trabalho tem sua energia diminuída. Como vocês sabem, cada vez que a gente vai gastando essa energia vai diminuindo. Se eu vou gastando dinheiro, eu vou perdendo dinheiro. Isso é normal, né? Toda vez o sistema tem uma tendência a ir perdendo energia. E é possível a gente converter toda a energia em calor. Eu posso transformar tudo que eu tenho em calor, certo? Mas eu não consigo transformar toda a energia em trabalho. Por quê? Porque a gente já falou aqui, parte dessa energia vai sempre ser transformada em calor. Então, eu tenho essa quantidade de energia aqui. Eu não consigo transformar toda ela em trabalho. Eu não consigo usar toda essa energia. Eu vou ter sempre uma perda. Eu vou ter sempre uma quantidade aí que eu vou perder, certo? Então, eu consigo transformar tudo em calor, mas eu não consigo transformar tudo em trabalho. É impossível. Vai ter sempre perda, né? Sempre haverá uma parte na forma de calor. Então, cada mudança a gente vai perder um pouquinho de energia na forma de calor e uma parte dessa energia a gente consegue usar. E aí a próxima mudança a gente vai perder de novo uma parte na forma de calor e uma parte a gente consegue usar. E assim vai, né? Então, esse percentual de energia que a gente vai perdendo, aquela energia que é incapaz de realizar trabalho, a gente chama de entropia, certo? É aquela quantidade de energia que eu não consigo transformar em trabalho, tá? Então, entropia é um conceito relativo a caos, né? A gente pode chamar isso de o nível de caos de um sistema. É o quanto que tem de energia naquele sistema, mas eu não consigo usar, tá? É uma energia que não dá para fazer, uso, certo? Ó, gente, eu falei aqui de novo. Eu não tenho como ficar dando aula. Eu não estou dando aula, eu estou revisando, certo? Eu sei que está rápido, mas é porque é uma revisão. Teoricamente, vocês já estudaram isso, né?
Então, o conceito de entropia, a gente vai simbolizar por um S maiúsculo, né? É a energia que não dá para a gente transformar em trabalho. É aquela energia que vai ser sempre perdida na forma de calor. E a gente consegue, né, a gente diz que é o grau de desordem de um sistema. É a desordem do sistema. Sempre que a energia se converte espontaneamente de uma forma para outra, a gente tem uma parte dela perdida, que a gente chama que é o grau de desordem, e vai ser uma energia maior, né? Aquela energia, a transformação vai ter sempre acontecendo num maior grau de desordem. Então, o universo ele tem uma tendência ao caos, né? A entropia do universo está sempre aumentando. Se você deixar tudo paradinho lá, o universo tende a se desmisturar, a ficar desordenado, se você não mexer naquilo. Mas se você gasta energia para manter aquela ordem, a gente tem a gente briga, né, com a tendência natural do universo, que é a desordem, certo? Então, a entalpia, né, o ΔH, a gente fala que é o conteúdo de calor de um sistema, certo? Então, as mudanças que o sistema vai perder calor para o meio, a gente chama de mudanças exotérmicas, que jogam calor para fora, né? Como o nosso próprio corpo. A gente está transformando, fazendo reações químicas aqui e está jogando calor para fora, né? E a gente tem algumas mudanças, algumas reações químicas que são endotérmicas, que elas recebem calor, e a sensação é que ele fica frio. Né? A gente tem aqui duas reações químicas que ilustram isso. Então, se a gente coloca NaOH em água, que está a uma temperatura de 25 graus, a água esquenta, naturalmente, só porque você dissolveu o NaOH ali. Se a gente coloca o NH3NO2 em água a 25 graus, ele esfria, ele fica frio, certo? Então, são endotérmica e exotérmica, certo? Então, a gente já falou aqui, a energia livre, aquela energia que dá para a gente usar, né? Ela é, na verdade, aquela entalpia, que é aquele calor do corpo, que tem ali dentro do corpo, menos a entropia, que é aquele calor que a gente não consegue transformar em trabalho, tá? Então, aquela energia livre é aquilo que a gente, na verdade, consegue transformar em trabalho, certo? Então, mudanças exergônicas são aquelas mudanças que desprendem energia livre. Elas terminam tendo energia livre para soltar. E aquelas mudanças endergônicas, elas são aquelas que precisam de energia para acontecer. Elas vão pegar a energia do meio, de outro lugar, certo? Então, exemplo aqui, a gente tem o ATP, da escola, mas a molécula de ATP é a molécula que carrega a energia no nosso corpo, energia química, né? E essa energia ela vai ser o tempo todo transformada. Então, lá na nossa célula, a gente vai produzir ATP usando oxigênio, né? Usando alimento, né? Usando açúcar, certo? Então, o açúcar e o oxigênio vão ser usados para produzir ATP. Então, a gente vai ligar um fosfato numa adenosina difosfato e produzir uma ligação química de alta energia. Essa energia vai ser usada para as outras reações químicas, né? Então, a transformação de ATP, a gente fazer ATP ou a gente gastar ATP, é essa questão de endergônica e exergônica. Eu estou falando aqui, ó, vamos ver. Por exemplo, se eu vou liberar energia, ela é uma mudança exergônica. É, por exemplo, a quebra desse ATP, né? Eu produzo ATP para usar ele, por exemplo, numa contração muscular. Você vai fazer um movimento, vai movimentar seu braço. Você vai usar ATP, né? Você vai usar essa energia que você produziu. E esse ATP ele vai ser quebrado, liberando energia. Essa reação química, ela é uma reação exergônica, é uma reação que libera energia, certo? E a reação endergônica é o contrário, é quando a gente está produzindo ATP. Eu vou fazer ATP, eu vou colocar um fosfato lá naquele ADP. Então, ele é uma reação endergônica. Eu estou fazendo, né? Eu estou usando energia para produzir alguma reação, tá? Então, ela absorve energia, certo? Então,
Há outras energias que estão em equilíbrio dinâmico, né? A energia mínima e a entropia máxima, elas não têm diferença, tá? O que foi preciso foi usado, né? Fica elas por elas e fica zero, né? Não teve energia livre nenhuma, certo? Também tem esse tipo de reação, tá? E os organismos vivos.